Lima tá no frio da porra. Escalar montanhas é algo sempre muito gelo do perigoso caralho. e desafiador. Mesmo Efeito assim, especial da hora, hein, existem pessoas que amam a Profissional. adrenalina proporcionada por essa ação. Só que a história de hoje Olha o não só cachecol teve do um homem. final triste, Ah, ele como tá se também despindo. muito Quando eu for misterioso. idoso, eu quero ser assim e usar um chapéu. Você já ouviu falar do Um bigode Passo desse. de Atlov? Dá uma pegada de rico da Eu porra, sou dá, o velho? Lima Ah, e muito. você é Bem sempre sucedido, muito né, bem-vindo velho? aqui ao canal Fatos Imagina você encostar na Desconhecidos. lotérica assim, na fila Em do banco. 1959, Ó, é milionário, um pô. caso Não tem que fez não a dizer que o velho é população milionário. da então União Soviética pediu que o Ivanildo, eu governo adoro desse você. alguma resposta Fica aqui o satisfatória registro. sobre o que aconteceu em uma viagem de esqui na Sibéria, que terminou Conta pra na mim. morte de 9 Galanteador. estudantes. 2 mulheres e 7 homens perderam as suas vidas em circunstâncias que até hoje são bastante misteriosas. Esse caso ficou conhecido como o Incidente do Passo de Dyatlov. Só para contextualizar, um passo é conhecido também como colo e é uma região de transposição de uma montanha. Ou seja, é um local no qual a elevação é menor, o que facilita a passagem das pessoas. Entendi. Geralmente, é nesses Vamos locais ter que que as fazer, estradas e vilas são construídas em locais montanhosos. Kennedy, foi uma nostalgia da porra, velho. Tudo começou quando um grupo de 10 pessoas quis explorar os Montes Urais. Se você não é muito bom em geografia, eu vou te dar uma força. sou. Os Obrigado. Montes Urais são uma cordilheira localizada na Rússia, que se estende até o Cazaquistão. Geralmente, Talibã, os foi os Montes caras Urais do Talibã são que pegou usados ele, para definir a divisão O entre a Talibã que pegou Europa, os caras, a velho. oeste e a Ásia Cazaquistão a e leste. Talibã, olha que fila da puta. Essa cadeia de montanhas atrai milhares Talibã de pegou os turistas caras. e também aventureiros, que buscam não só apreciar a vista, como também explorar a região. Certo. Um desses aventureiros se chamava Igor Dyatlov. Ele era um estudante de engenharia do Talvez Instituto sim. Politécnico dos Urais, hoje fazendo chamado o que de na montanha? Universidade Federal dos Urais. Ele conseguiu convencer mais Caralho, 9 ele janela de estudantes pênis, a né, irem velho? com ele na jornada. É, pênis E na antes janela, a que galera você tá vendo, pense velho. que ninguém Toma no sabia cu. o que estava fazendo, cada um dos estudantes era um membro experiente em escaladas de montanhas com esquis. A ideia de Dyatlov era então chegar não foi ao uma pico ideia da maluca. montanha Oterten. Parece obra do destino. Oterten significa, na língua local, algo como não vá lá. Porém, os estudantes Não vá lá. decidiram ignorar o nome nada convidativo e acreditaram que seria uma experiência interessante. No dia 25 Pois é, de né? Se tem janeiro, uma coisa eles que diz que pegaram você um trem não rumo à vai e cidade você de vai, Videl. infelizmente. De lá, É, eles foram de a gente caminhão aprendeu até nos uma filmes que vila isso não dá chamada certo, né, Visay. velho? Bicho, se tem Esse uma placa local é porque alguma coisa conhecido tem. por ser o último lugar habitado antes de Ninguém se põe chegar à placa nas montanha. coisas à toa, não. 2 dias depois, eles finalmente começaram a jornada rumo à montanha. No dia seguinte, um dos membros da viagem, Yuri Yudin, acabou sentindo fortes dores nos joelhos e nas juntas. Por causa disso, ele achou melhor parar e decidiu retornar. Mal Ele foi o sabia cara que ele encomendou essa que cidade. essa foi a decisão que salvou a sua vida. Homem esperto, né, Os velho? outros 9 estudantes se despediram de Yuri Então uma e dorzinha no decidiram joelho pra continuar. voltar. No dia 12 de fevereiro, Eu meti nenhuma o aqui notícia igual. foi dada por Eu também. parte de Dyatlov Fácil. Pra caralho, e seu Kaique. grupo. Na hora. Porém, Preciso levar minha avó ninguém do ficou jiu-jitsu. Vira as preocupado. costas e foi embora. Dá banho, Exatamente. Eram bastante comuns naquele tipo de expedição. Cara da porra de ir Além pra disso, montanha, os caras, o velho. próprio líder Pois chegou é. a dizer para Yuri, Adrenalina, antes porra. dele ir embora, que talvez eles pudessem ficar um tempinho a mais na montanha. Só que, Caralho, os por dias que se vocês estão passando, fazendo isso? a tal da preocupação Adrenalina, foi pô, ganhando sobrevivência. espaço na mente e no Porra, coração irmão, das fica em pessoas. casa. Até que finalmente, no dia 20 de Caralho! fevereiro, ficou decidido Quem é que uma sai de equipe casa pra tomar no resgate cu? feita Quer dizer, tem por gente que faz isso, diversos certamente. voluntários seria Dependendo enviada do para ver contexto. o que poderia Somos ter dois, acontecido com os estudantes. Logo, a história chegou aos ouvidos das autoridades, que decidiram enviar grupos militares para poder ajudar nas buscas. Tem gente que 6 faz. dias depois, uma Mas- equipe de resgate mas vamos subir acabou uma montanha. encontrando uma Casa, tenda caralho. vazia, que possuía alguns calçados e que havia sido rasgada de dentro para fora. Em seguida, eles encontraram pegadas. Isso levava a crer que os estudantes poderiam estar por perto. E foi justamente isso que aconteceu. Em questão de poucas centenas de metros, foram encontrados os 2 primeiros corpos.
Eles estavam sem nenhum calçado e também somente com as suas roupas íntimas. Um pouco mais à frente, mais 3 pessoas estavam sem vida, na neve. Entre elas, estava o líder dos viajantes, Igor Dyatlov. Entretanto, Deixa eu fazer um ainda comentário aqui, faltavam rapidamente, mais rápido. 4 Você consegue pessoas pausar o para vídeo? serem encontradas. Pausei. Bicho, deixa eu falar um negócio pra vocês aí do mozinho. Vocês estão vendo 3 pessoas reagindo a um vídeo e vocês esperam realmente que ninguém comente nada. É isso que Porque é o seguinte, qual que é o problema de vocês? Se vocês querem ver um vídeo de silêncio, vê a porra do vídeo no YouTube, caralho. Vocês são burros? Exatamente. É tipo isso. Caralho! Que probleminha do cacete que vocês têm, malandro? Vão tomar no cu. Caralho, Toma vou se distraída fuder. aí, porra. Vai, né? Foda. Mas tá Tomar no ligado, né, cu. velho? Mozinho, se vacilar, vai tomar dormindo, viu? Tem 3 malucos assistindo o vídeo com a intenção de comentar. Não, eu quero ouvir. Vai se fuder, porra. Vai assistir o vídeo no YouTube então, caralho. Pois é. Os caras botaram um bonequinho dando um burro num cara, velho. Que massa isso aqui, velho. O que? Aonde, porra? É um bicho que, tipo, se você botar um cara atrás, ele tá batendo uma poeta pro cara assim. Não, mas a ideia, ô Felipe, é comentar merda. A gente não é o programa da GNT pra ficar falando algo útil. Não entendi. Não Então é vamos dar Animal play. Planet. Vambora. Entretanto, ainda faltavam mais 4 pessoas para serem encontradas. Os 4 corpos só foram achados no dia 4 de maio em uma ravina. O saldo de viagem foi extremamente desastroso. O único sobrevivente foi Yuri, o rapaz que voltou logo no começo. Os corpos de todos os estudantes foram achados a cerca de 10 quilômetros ao sul do seu destino final, a montanha Otorten. Foi por causa de Igor Dyatlov que o local acabou ficando conhecido como Passo de Dyatlov. Obviamente que a notícia de que os estudantes foram achados mortos acabou chocando o país. E além disso, havia um problema com relação aos corpos encontrados. Os caras Alguns estavam sem deles calcinha. possuíam fraturas nas costelas e nos crânios. De acordo com um dos primeiros relatórios Puto. feitos, uma das mulheres estava sem a língua e sem um dos olhos. Caralho, Existem porra, diversas que isso? teorias sobre o que teria ocorrido durante a expedição dos estudantes e feito com que eles morressem. Um fato interessante é Qual que, que é? graças a alguns registros feitos por câmeras e diários, é possível saber o que aconteceu com os E o que estudantes aconteceu com os alguns estudantes? dias antes da morte deles. Ah. Logo após Yuri deixar o grupo, O cara vira o eles Bigfoot. seguiram viagem rumo à montanha. É, amigo. No dia 31 de janeiro, os estudantes teriam chegado na área ideal para começar a escalada. Não tem por que No fazer dia isso, né? primeiro, eles teriam se perdido. Até E aí tava desviado certo, de- que eles E chegaram tira na uma área dúvida. correta pra fazer escalada. Tá um frio do caralho aí, beleza. Agora, água. Pois é. Como é Tá. que fica? Os caras ficam mastigando neve, fica... É, ficar lambendo o gelo até. Como é que é o até negócio aí? derreter e virar água. Eles levam, porra. De Ou quê, não? morcego? Leva, Ninguém pô. fala mais de quê? Ah, por isso que tem que ter um diário. Os caras hoje em dia tem câmera, pô, é de boa. Hoje em dia tem internet, os caras podem dar play. Pois é, eu acho que o Sasquatch ia ficar tímido e não ia querer Eles aparecer. botam não. gelo e Mas, esquenta na cara, panelinha. ó. Ô, Denis, eu vou quebrar seu comentário agora. Você falou água quente, seu corno. Mas ali tá... Meu irmão, rapaz, velho, é negativo a temperatura. Vai fazer água água quente, ela quente ali faz- como? Vira gelo. E vodka. É, água em pó. Água Ah, quente. ela, entendi, água em pó. Então vou voltar aqui. pra já- Água quente. Água em frio. pó. Por causa Tomar das no más cu. condições climáticas do local. Porém, logo eles perceberam o erro e decidiram consertá-lo. Porém, algo aconteceu Entendeu, no Will? acampamento entre a noite do dia 1º de fevereiro e o dia 2. E o que Não se aconteceu? sabe o que teria feito todos abandonarem a tenda e saírem no frio de 30 graus negativos. O Curubu, Não, né? detalhe Caralho. Tava em cima da montanha. claramente, Menino, bateu nem 22 graus todos que eu os tô dormindo estudantes em morreram frente ao do mesmo pé. tempo. Você se recorda que eu disse que os Com dois cobertorzinho, primeiros né? corpos Chegou o inverno, foram né, Vitor? Quando dá encontrados 22 graus no Nordeste, somente tá com todo as inverno da roupas porra. íntimas. Isso indica que os sobreviventes pegaram as roupas dos mortos para não morrerem de frio. Ou seja, eles ficaram mais um tempo vivos.
Até esse tio frio falando. Outro ponto que leva a perguntas é o fato de que, Quem indica aí? após as primeiras mortes, esses estudantes que sobreviveram por mais tempo não tentaram voltar para a vila de onde eles partiram, sendo que os mesmos não estavam perdidos e sabiam o caminho de volta. O curioso é que, no relatório oficial do caso, existe a expressão "uma força espontânea atingiu os turistas que nada puderam fazer". O que é a força Além disso, espontânea? é apontado que uma árvore por perto Não. tinha sinais de que alguém tentou escalá-la. Marquei com o E é Chain. justamente toda essa somatória de fatos estranhos É um que lobisomem. fazem surgir É um as pé grande. inúmeras É o teorias. Talibã, meu irmão. Eu vou te apresentar as Gelo. mais populares. Mas acredite ou Boneco não, de neve assassino. durante as primeiras investigações, mais de 70 hipóteses foram consideradas. A primeira possibilidade é a de que todos teriam morrido de frio. Isso explicaria a morte de 6 pessoas, porém, não das outras 3. Alguns alegam que a hipotermia teria causado uma crise de Pensei pânico que ele ia fazer a e que as hipotenusa, velho. feridas teriam sido feitas pelos próprios Hipotenusa. estudantes em algum tipo de briga. Algo que também nunca ficou comprovado. Existe a possibilidade remota, mas ainda assim possível, de que um grupo de bandidos tenha se encontrado com os estudantes no meio da montanha. E isso teria provocado toda a Talibã. confusão. É a tua tá certo. tua teoria, Tá certo. amigo. Também Caralho. existe a possibilidade de que testes militares estivessem sendo feitos no local. Lembre-se, em 1959, o mundo estava no auge da Guerra Fria. A União Porra, tava Soviética e frio os pra Estados caralho, Unidos estavam em uma Tava corrida frio, armamentista e também O lutando velho tá pela sentado num supremacia estilo do espacial. cacete. Portanto, Esse não velho é é de se foda. duvidar que os soviéticos estavam testando vários tipos de armamentos e novas tecnologias. Quero ser calvo que nem Principalmente ele. em velho. lugares afastados, como os É, montes ele nem é tão Urals. calmo assim. No caso, Pois a é. E o vídeo é bem suspeita produzido, seria né, de um velho? instrumento Tem todo um ultrassônico efeito, né, que pô? poderia Olha só, ter velho. deixado os estudantes Até quando ele em tava um na estado escuridão, de tinha neve. pânico e teria feito com que eles saíssem correndo da tenda para o lado de fora. Outra teoria, essa praticamente inviável, mas vale a Por quê? pena colocar aqui pela curiosidade, é a de que alienígenas Não é inviável, foram não. Não, responsáveis pô, aí é pela foda. morte. Aí você me Eles fode, teriam família. feito Tava bom pra caralho. Você experimentos fala com os do estudantes Lineges? e depois os abandonaram. É, para pô, lá. então eu não, acredito, pô. Um Ixi, caso infelizmente, recente mãe. acabou chamando a Tô atenção contigo, pela mãe. semelhança com o que ocorreu em 1959. Em 2016, Mas aí que tá. um homem foi encontrado morto no Já passo tava, de já tava Atlon. bem dito que não era pra O comitê subir. de Se investigação subiu, foi aberto para apurar a morte tem que do lidar. homem. Tudo leva a crer que, nesse caso, o homem teria morrido de hipotermia, já que o serviço de emergência teria enviado uma unidade para resgatar uma pessoa que teria pedido socorro. O curioso dessa história é que o homem que morreu teria ido visitar o local justamente por conta de sua curiosidade em relação ao incidente ocorrido em 1950. Caralho, que maluco burro. 3 Os caras anos são depois, muito burros, algumas velho. autoridades russas decidiram reabrir o caso, que completa exatos 60 anos em 2019. Ao todo, 400 páginas de novas informações foram apresentadas pelos promotores. Os caras é um tesão da Irão porra, né, trabalhar velho? com 3 hipóteses. Pô, o cara morreu Esse esquisito aí. mistério Eu será acho que eu vou confirmado subir ou na não? montanha que Só o fala que não tempo é pra eu dirá. subir. Eu vou subir. Essa história é bastante Ainda estranha. ainda Eu vou convido ali 8 na cara pra ir montanha ver o junto. que é que tá rolando. Vai tomar no